Bem-vindo a mais um episódio do Café com Camaleão. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui no Café com Camaleão com o César Galindo. Ele vai nos falar da importância das vendas. Mas vamos ver quem é César Galindo. César Galindo é bacharel em Direito, palestrante e empresário. Ingressou ainda criança no mundo das vendas, ajudando seus avós a vender roupas na feira livre de sua cidade. Aos 16 anos, ingressou profissionalmente na carreira de vendedor. Autor de livros na área de vendas, licenciado e instrutor da Escola de Vendas KLA. Tem ajudado equipes a bater suas metas de vendas, o que no mundo atual é um grande desafio nas empresas. É empresário no segmento de materiais e móveis para o escritório. Então vamos ao nosso bate-papo de hoje com César Galindo. Bem-vindos ao canal Camaleão Financeiro. Hoje nós teremos aqui mais um episódio do Café com o Camaleão. E o que nós vamos abordar aqui? Um tema de suma importância: vendas. Afinal de contas, todo mundo precisa vender. E nós estaremos aqui num bate-papo descontraído com o meu amigo César Galindo. Ele vai nos dar a honra de falar um pouco mais sobre um tema tão importante. Afinal de contas, as vendas estão relacionadas com muita coisa. Quem empreende sabe que o coração da empresa inicia lá nas vendas. Então, teremos aqui hoje um bate-papo muito rico com César Galindo. César, vamos lá? Dá o bom dia para o pessoal e seja bem-vindo ao Café com Camaleão. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia a todos na nossa audiência, né? É uma honra, um prazer muito grande participar desse bate-papo que eu espero ser bastante agradável, tranquilo, leve e principalmente produtivo, né? Essa sua ótima ideia de trazer o Camaleão Financeiro, trazer vários temas, abordar, né? Vários assuntos. E eu espero poder, de uma forma ou de outra, contribuir com esse seu voto de confiança, com a sua aposta de me trazer aqui nesse seu canal tão interessante que eu estou sempre assistindo e acredito que possa agregar muito de valor às pessoas, né? De forma muito positiva, Marcelo. Ô César, toda vez que a gente traz um convidado aqui, a gente gosta de saber da história dele, porque, afinal de contas, lá nas raízes, a gente entende o porquê que a pessoa, muitas vezes, desempenha papéis tão importantes na sociedade, como é o seu caso. Eu falei aqui no início o currículo do César, vocês viram que é um currículo de peso. Então, vamos ouvir um pouquinho aí do próprio César, a história dele. Perfeito, Marcelo. Como você muito bem disse, quando você vê uma pessoa que tem uma trajetória, existe uma história por trás disso, né? Então, eu venho de uma família de pessoas muito honestas, trabalhadoras. Os meus pais trabalharam na companhia telefônica, meu pai por quase 40 anos, minha mãe por mais de 30 anos, né? Antiga Telesp. E a gente morou um tempo numa cidade chamada Presidente Venceslau. Em todos os finais de semana nós íamos aqui para Presidente Prudente, que é a minha terra natal, viver a família, nossas raízes que são daqui. E eu acredito que começou a despertar o mundo das vendas já quando eu tinha 10 para 11 anos. Os meus avós maternos tinham uma barraca de venda de roupas aqui na Feira Livre da cidade. E os meus avós paternos, uma pensão, um pequeno hotel ali perto da rodoviária. Engraçado que muitos jovens, quando vão rever os primos, rever a família, eles gostam de brincar e tal, o que eu não deixava de fazer. Porém, uma das
que mais me atraía, né? Uma das atividades que eu mais gostava nos finais de semana era auxiliar meus avós, tanto na feira livre e ajudá-los a montar a barraca. E eu vibrava muito quando via uma peça um pouco de um valor agregado um pouco maior ser vendido. E, lógico, não entendia muito sobre o que estava acontecendo, né? Eu não percebia que já era as vendas fazendo parte do meu dia a dia. E no hotel dos meus avós, a mesma coisa. Quando eu via, era legal, antigamente era um quadro de madeira, onde eram penduradas as chaves com os números dos quartos. Quando eu via aquele quadro vazio de chaves, era já o indício de que o hotel estava lotado. Então, eu vibrava. Eu não tinha participação nenhuma no lucro ou nesses rendimentos, mas aquilo, eu acredito que já me despertava a vontade do faturamento, a vontade de desenvolvimento, o interesse, né, pelas vendas. E aí, com 16 anos, eu ingressei realmente no mundo das vendas, vendendo materiais para escritório. Eu ia de ônibus, eu ainda não tinha carta, eu trabalhava numa empresa, eu ia de porta em porta oferecer. Na época, bobinas de fita, bobinas de calculadora, fitas para máquina de escrever, aí bobinas de telex na época, né? Talvez para alguns aí não saibam o que era o telex, que eram as máquinas que a gente usava para transmitir mensagens, papel carbono, aquele material todo que a gente usava de expediente. E quando eu tinha 17, para quase formando 18 anos, né, quase para 18 anos, uma empresa do mesmo segmento me convidou para trabalhar. Eles montaram uma equipe de vendas externas e me convidaram para trabalhar lá. E eles falaram: César, olha, por enquanto você continua fazendo a sua linha de ônibus, e assim que você tirar a sua CNH, sua carteira de motorista, nós vamos te proporcionar um carro e uma região para você trabalhar e vender. E assim aconteceu. Fiz 18 anos, eles me deram uma região fechada, que era daqui a Presidente Epitácio, o Pontal do Paranapanema. E aí a gente trabalhava com aqueles Fiorinos, né? É o modelo 147, aqueles Fiat furgões. Então a gente saía para vender na terça-feira, e o que nós vendíamos de terça a sexta, nós separávamos no sábado e saímos para entregar na segunda. Então, na segunda-feira eu entregava o que era vendido de segunda, de terça a sexta. Acontece que essa empresa, depois de uns 3, 4 anos, entendeu que não estava mais sendo viável o departamento de vendas externas. A gente vendia muito bem, o faturamento era muito bom, porém, não sei se por uma questão de gestão ou não, eles encerraram o departamento de vendas externas. Eu fiquei desempregado. E eu só sabia fazer o quê? Vender material para escritório. E aí eu consegui, junto com os meus pais, uma economia deles, mais uma economia minha. Falei, bom, eu tinha o que é mais precioso para um profissional de vendas, que era a minha carteira de clientes, né? Era relacionamentos. Então, eu era solteiro, no quarto mesmo da empresa, no quarto mesmo dos meus pais, eu era solteiro ainda, eu tirei meu guarda-roupa, coloquei uma estante de aço, fui até São Paulo, comprei os materiais de expediente que eu vendia, saí para vender. E, coincidentemente, eu precisava de um carro para fazer entrega. E a empresa em que fechou o departamento de vendas em que eu trabalhei, colocou à venda todos os carros. E aí a gente vai pensando no que é a lei do retorno, né? Eu sempre cuidei muito bem daquele carro, mesmo não sendo meu, mesmo sendo da empresa. E eu falava, poxa, não é justo. Eu via que as pessoas não tinham tanto zelo, tanto carinho com seus carros. Eu falava, poxa, não é justo, não é porque não é meu que eu não preciso cuidar bem. E aí eu fui presenteado em ir lá e comprar o carro que sempre me serviu na empresa e começou a trabalhar para mim. E esse carro, eu rodei mais de 300 mil quilômetros com ele, né, me servindo. E as coisas foram acontecendo, fui melhorando, montei uma pequena lojinha aqui no centro da cidade. Era, poxa, eu e minha esposa dava aula, começou a abandonar as escolas para me auxiliar, para me ajudar. Depois já fomos para um prédio de mais ou menos uns 120 metros quadrados. Aí a gente já alugou o prédio do lado, passamos para quase 200 metros de loja. E hoje estamos aqui na Grampel, não é? Uma loja em que nós nos conhecemos até, né, Marcelo? Você veio aqui comprar uma cadeira. Uma loja hoje com 1.000 metros quadrados.
Então, esse é um pequeno resumo de tudo que aconteceu na minha trajetória, nível de vendas, de empreendedorismo, né, no mundo corporativo. César, você é palestrante, você é autor de livros na área de vendas. Você contou a tua trajetória profissional, passou tudo pela vendas. O que te despertou em se tornar esse especialista em vendas e passar isso para os outros? Porque o que ocorre com você? Você aprendeu, mas você não segurou esse aprendizado com você. Você hoje repassa o teu conhecimento para mais pessoas. O que fez você se tornar esse especialista e, melhor que isso, né, disseminar o teu conhecimento? Isso foi acontecendo de uma forma bastante natural, Marcelo, porque na última empresa em que eu trabalhei, sempre era uma coisa interessante que os nossos líderes, eles tinham o hábito de promover reuniões praticamente semanais. E nessas reuniões eu sempre passava um pouco do conhecimento para outros vendedores, mesmo eu sendo o mirim, eu sendo o mais novo. Então, eu sempre dava o meu pitaco, eu sempre me interessei muito em leitura, principalmente sobre o segmento que é vendas. Então, dentro das reuniões, eu meio que já começou a me despertar essa liderança, essa vontade de compartilhar o que. Então, o que acontecia durante a semana, né, tanto da parte dos acertos, como aquelas coisas que não tinham dado certo, eu transmitia isso nas reuniões. E eu senti que isso me fazia bem, transmitir conhecimento. E eu via que eu estava ajudando os colegas de outras regiões, porque cada representante trabalhava em uma região na empresa, e eu percebi que isso estava colaborando. Tinha até vezes que tinha um equipamento a gente começou, vou até lembrar isso aqui agora, trabalhar com máquina de escrever eletrônica IBM, né, que na época era algo muito inovador. Tá? Nós estamos falando em 35 anos atrás, né? Então, e aí alguns vendedores chegavam a me chamar para demonstrar essas máquinas para os clientes, porque eu tinha uma facilidade, né, em demonstrar produto, em me conectar com as pessoas, em transmitir o conhecimento que eu tinha também técnico de uma forma um pouco mais humanizada. Então isso eu ia entendendo que isso me fazia bem. E aí comecei a treinar minhas equipes, liderar minhas equipes dentro da empresa. Aí despertou o interesse em alguns empresários aqui da cidade. Poxa, você não vem aqui, você não treina a minha equipe, você não treina o meu time, você não treina o meu pessoal. Eu falei, pô, eu acho que tem uma coisa que me faz bem, que talvez seja uma missão minha, né? E aí, em 2011, eu resolvi fazer a primeira palestra aberta, fiz uma palestra para 230 pessoas, mais ou menos, e aquilo, o meu nome começou a circular, as pessoas começaram a gostar, e eu acredito que foi aí, Marcelo, o ponto de tudo, né? O que me inspirou a disseminar, como você muito bem disse, o meu conhecimento. O César, você falou um ponto importante. Agora nós vamos dar um bicudo na canela de muita gente. Vendedor tem que estudar, o vendedor tem que buscar conhecimento, porque muitas vezes o vendedor ele acha, quem está no mundo das vendas há um bom tempo, acredita que ele está pronto, que ele já é um ser pronto, já está feito, que ele não precisa estudar. E um detalhe, ele se esquece que a sociedade muda, que as pessoas mudam. Então, a questão aqui, vendedor tem que estudar? Ah, Marcelo, eu gosto muito de uma frase que diz que tudo é treino e treino é tudo. Então, é fundamental, né? Como é que eu posso, por exemplo, e como você muito bem disse, as coisas estão mudando, como é que eu posso orientar um cliente, né, a utilizar de forma correta um produto se eu não estudo sobre esse produto, se eu não me aprofundo sobre esse produto? Como é que eu posso me tornar um especialista em relacionamentos se eu vou só na base do feeling, né? Só na base do, como você muito bem diz, eu já sei, eu já entendo, eu já conheço.
Então, quem não cresce, desaparece. É fundamental que o vendedor, como todas as áreas, né, Marcelo? O quanto você não estuda sobre finanças para hoje poder falar com propriedade aí no camaleão financeiro. Então, aquele que não estudar, aquele que não se atualizar, vai ficar para trás. Aquela pessoa que acha que já é muito perigoso, aquilo que a gente chama da ilusão do sucesso, né? Quer dizer, a pessoa chegou a um determinado patamar da sua carreira, um determinado patamar da sua vida e acha que não precisa fazer mais aquilo que fazia antes. Vai ficar para trás, vai comer poeira, Marcelo. Então, é de fundamental importância você estar sempre se desenvolvendo, praticando, estudando. É aquela velha história. Se um vendedor estudar igual um médico estuda, ele vai ser mais rico que um médico, com certeza. César, as vendas, ela tem um papel crucial no mundo dos negócios. Afinal de contas, elas geram faturamento e o faturamento paga salário. Todo mundo tem que vender? Vamos lá, vamos tentar entender uma coisa aqui. Um dentista tem que vender, um médico tem que vender, um advogado tem que vender, ou a gente pode enxergar que vendedor é só aquele que está lá na loja, que está lá na feira, ou que está hoje nas vendas online, né? Atuando aí nas vendas online. Ou todo mundo tem que ser um vendedor, tem que buscar entender que as vendas faz parte de tudo. Perfeito, Marcelo. O contato que o cliente tem com uma empresa chama-se experiência. E essa experiência ela precisa ser forte, precisa ser agradável, né? Ele tem que sentir um ambiente humanizado. E qual o grande perigo das empresas? É quando pessoas que não são diretamente ligadas ao departamento comercial, imagina que não tem nada a ver com vendas. Então, provavelmente tenha acontecido com você, com várias pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, de você vai a uma empresa, vai a uma loja, o vendedor te atende de forma espetacular, você sai de lá encantado com o atendimento desse vendedor, dessa vendedora, e a hora que você passa pelo caixa, a pessoa te atende de forma displicente, não te dá tanta atenção, às vezes até de forma grosseira, está ali batendo um papinho paralelo com outra pessoa. Quer dizer, aí é o que a gente fala no interior, né? De repente o vendedor tira 100 litros de leite e uma pessoa de outro departamento chuta o balde. Então nós não podemos ter chutadores de balde na empresa. Nós não podemos pessoas que desvendam a empresa. E aí, voltando um pouco na sua pergunta, um profissional liberal, ele precisa entender de pessoas, ele tem que entender de gente. Porque vamos imaginar, tá, Marcelo? Você precisa, você se consulta em 2 médicos, 2 super especialistas, né? Naquela área, 2 pessoas que são referência, e as 2 chegam ao mesmo diagnóstico. Olha, você vai ter que participar, você vai ter que passar por um determinado procedimento. Você vai ter que fazer, sei lá, uma correção em alguma coisa. Mas os 2 são muito capazes. Um só chega para você e fala, olha, você tem que fazer e acabou. O outro conversa com você, te tranquiliza, entende um pouco mais sobre você, se comunica com o ser humano que existe por trás dessa pessoa. Por qual dos 2 você vai optar, Marcelo? Certamente pelo mais atencioso. É o que faz a diferença. Então, é relacionamento, é vendas. Então, por mais habilidades que você possa ter, você precisa entender de relacionamento, entender de pessoas. Vamos puxar aí para o mundo da música, por exemplo. Você vê cantores que nem são tão habilidosos, mas eles têm uma facilidade de conexão, eles se conectam muito bem com as gravadoras, com outros cantores, com compositores, interagem com a plateia, eles conseguem resultados muito mais expressivos do que aqueles que apenas cantam bem. Ô César, o nosso canal aqui, o Camaleão Financeiro, ele tem como foco educação financeira e investimentos. E um dos pontos é aumentar a renda também, né? Não adianta eu vir aqui ficar falando só do gasto, reduzir gasto. Também a gente tem que tocar em pontos que é aumentar a renda.
melhorar a renda do cidadão. Você falou de conexão aí, de contato com as pessoas, de relacionamento. Isso aumenta a renda? Isso é um ponto que as pessoas deveriam procurar para se promover, mas se promover no bom sentido aqui, para se vender, vamos dizer assim, e com isso ter uma ampliação na sua renda? Há muito, não é, Marcelo? É recorrente uma pergunta, né, entre meus alunos da minha escola de vendas, as empresas onde eu vou fazer convenções, né, em nível nacional, uma pergunta que eu ouço muito é: César, qual é a principal habilidade a ser treinada, a ser exercitada por um profissional, uma profissional de vendas? Eu falo que não existe uma habilidade que se sobreponha tanto às outras. Você precisa fazer um bom diagnóstico, precisa entender do produto. Bom, enfim, todas as técnicas de venda são importantes. Agora, se você perguntar qual uma das maiores experiências que você tem, qual das maiores lições que você traz vivendo quase 40 anos de vendas, eu digo que é exatamente isso que você falou, Marcelo. É a venda antes da venda. E o que é a venda antes da venda? Primeiro eu vendo a mim. Primeiro eu vendo a minha pessoa. Depois eu vou vender produto. Depois eu vou vender serviço. E nós somos assim. Nós primeiro compramos a credibilidade daquele profissional. Nós primeiro compramos aquele negócio do santo bateu, né? Então, é fundamental você vender bem a sua imagem. Você vai a um restaurante. O prato pode ser excepcional, mas se o atendimento não for legal, a sua experiência não vai ser tão agradável. Então, se você entender de pessoas, se você entender de gente, você vai se dar bem em qualquer cenário, Marcelo. Então, é fundamental, de novo, vender a sua credibilidade, vender a sua imagem, para depois vender produto, para depois vender serviço. O César, hoje a gente vive um momento que as pessoas estão muito doídas. Elas têm dificuldade de aceitar a crítica. Aceitar a crítica, saber ouvir, está dentro do mundo das vendas, aliás, dentro do mundo de uma boa venda? Total. Porque o que a gente pensa em crescimento e desenvolvimento? É você eliminar alguns pontos fracos, né? E potencializar as suas habilidades. Mas como é que eu elimino alguns pontos que eu preciso melhorar se eu não tenho a humildade de aprender, se eu não tenho a humildade de ser avaliado? Todo mundo, eu acredito que precisava se autoavaliar, porém, também pedir para que as pessoas o avaliem. Né? Eu vejo hoje, infelizmente, muitos líderes sofrendo em relação aos seus liderados, porque eles não aceitam. Eles não levam a crítica como uma orientação, eles levam para o lado pessoal. E quando alguém está te criticando, quando alguém está te dando um feedback, para que serve aquilo lá? Para você crescer, para você se desenvolver. Então, eu não vou crescer, eu não vou melhorar, não vou mudar de patamar, enquanto eu não aceitar que eu preciso receber as críticas como um presente, Marcelo. E a gente vê que as pessoas preferem ser arruinadas pelos elogios, pelos tapinhas nas costas, do que eles serem salvos por uma crítica. Então, quando alguém te fizer uma crítica, quando alguém mostrar um ponto negativo, receba aquilo como um presente. Porque essa pessoa está te ajudando a crescer, está te ajudando a se desenvolver. Né? Então, aceitar crítica, você colocou um ponto muito importante. É fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, profissional. Né? Eu quis colocar essa pergunta, César, porque alguns dias atrás eu levei um carro para fazer uma revisão e teve algumas passagens que não me agradaram. E aí veio a avaliação para me dar o feedback. Eu dei um feedback que não era a nota máxima. O gerente da empresa me ligou bravo, não aceitando o feedback que eu dei. Eu não discuti nada, fiquei na minha, né, como a gente fala sempre, ouvi o que ele tinha para dizer, só que ele perdeu o cliente, porque a pessoa que não aceita as falhas que existem no seu estabelecimento, ela não quer crescer, como você acabou de falar, né?
E aí eu vou passar para um outro ponto aqui, que você tratou, né? Aqui na sua fala também, na sua fala anterior ainda, que você primeiro tem que transmitir a confiança. E aconteceu isso quando eu fui na sua loja. Não sei se você se lembra. A gente Muito bem. foi, não conhecia a loja, entrei na loja, nós fomos ver uma cadeira, que o César tem uma loja muito boa, né? Uma loja bem, com muitos produtos, bem diversificada. E aí a gente foi vendo e o César foi nos atendendo, aí deu atenção para o meu filho, e foi super simpático, tal. Ali a gente começou a conversar, foi onde até descobri que ele era especialista em vendas, né? Que ele acabou falando que ele também fazia um trabalho em rede social, tal. Depois eu até convidei ele para dar uma palestra na faculdade onde eu trabalho e todo mundo adorou a palestra do César. Então foi por isso até que eu convidei ele para falar aqui no canal hoje. Então são pessoas que a gente conhece que pode agregar valor na vida de muita gente. Quem estiver ouvindo aí, se atente para o conhecimento que o César está nos passando aqui hoje, gente. Isso que ele falou, relacionamento, conhecer pessoas, se conectar. Não adianta nada você trabalhar lá na cozinha, fazer um big prato e na hora que for passar pelo caixa, a pessoa do caixa for extremamente desagradável. Aquela comida muito boa que foi feita lá na cozinha, bem trabalhada, ela perde o sabor. Então, vamos tomar cuidado, lembrando que a empresa ela é um todo, ela não pode ser dividida por partes claro, né, o cliente entender essas partes. Então, se você está dentro de uma empresa, venda o serviço, venda o produto da tua empresa, porque ali inicia o quê? O faturamento, e o faturamento paga teu salário. A gente tem que lembrar disso. E lembrar disso com gratidão. Entender o funcionamento de uma empresa, como ela gera valor, né, de uma maneira geral. Quer colocar algum ponto, César? Perfeito, não é isso mesmo, Marcelo. Você falou, e a palavra que eu gosto muito é credibilidade, sabe, Marcelo? Agora até me lembrei, é gostoso a gente lembrando que a gente vai fazendo as coisas de forma involuntária, que você estava até vindo de uma viagem e o seu carro estava com bastante bagagem, nós demos um jeitinho de colocar aquela cadeira dentro do carro, né? Estava vindo de uma viagem longa e você ia ter que andar mais quase 300 quilômetros até Três Lagoas, e dali nasceu um relacionamento, né? E hoje nós estamos batendo papo devido a essa energia que houve entre a gente. Né? Então, o relacionamento ele é fundamental, porém, só reforçando o que você falou, preocupe-se sempre com o ser humano que existe por trás de cada cliente. É importante os clientes entenderem que você não está preocupado apenas com a sua comissão momentânea, que você está preocupado apenas com o quanto ele vai te entregar. Você se preocupa sim no que você está entregando a ele, o quanto você está gerando de resultado para esse cliente. E provavelmente, Marcelo, hoje nós estamos conversando aqui, porque tudo aquilo que eu falei da cadeira naquela época foi verdadeiro, foi real. Eu acredito que você deva estar fazendo até hoje um bom uso dessa cadeira. Né? Então, vendas é isso, é entregar resultado, é não preocupar-se apenas com o quanto você ganha, e sim o que você está proporcionando ao seu cliente, não é, Marcelo? Eu estou usando a cadeira e o que você falou realmente foi tudo verdade, né? Cadeira de ótima qualidade. E nós, assim, uma fala rápida aqui, desenvolvemos um relacionamento que o César ainda me convidou para ir comer um torresmo lá em Presidente Prudente, que eu ainda não fui, mas eu vou, César. Aliás, está devendo. Ô César, o que não é aceito hoje nas vendas? Traz pontos fracos aí, ameaças, já que a gente está falando, né, de pontos fortes, pontos fracos, ameaças. O que seria hoje uma ameaça ou um ponto fraco
aí para as vendas, para uma venda, melhor dizendo? São alguns pontos, né, Marcelo? Se a gente quiser elencar alguns, um deles é a falta de interesse, né? Eu acredito que a falta de interesse é crucial, é terrível. É muito ruim quando você vai a um estabelecimento, e quando a gente fala em falta de. Isso a gente está falando aqui em venda presencial, Marcelo, mas hoje nós vivemos um mundo digital. Né? Então, o WhatsApp é uma ferramenta imprescindível. Então, a pessoa te manda um WhatsApp, eu quero. Quanto custa tal produto? Você vai lá e simplesmente responde pelo WhatsApp, olha, é tanto. Não, essa falta de interesse. Pergunta o nome da pessoa, conecte-se com ela. Se vê que a conversa está um pouco fria, manda um áudio. Olha, seu Marcelo, essa cadeira é excelente, tem 6 anos de garantia, ela é produzida por ergonomistas. Vem aqui na loja, passa aqui, vamos bater um papo. Então, essa falta de interesse, a falta de energia de um vendedor é muito ruim. Os clientes amam conversar com quem transmite energia. Os clientes amam conversar com quem demonstra alegria em atendê-los. Então, essa falta de interesse em atender clientes, eu acho que é um dos pontos mais importantes, ou algo, porque a gente fala que existe a venda e a desvenda. Então, quando um vendedor não demonstra interesse no atendimento, ele está se desvendendo. Né? Falta de conhecimento de produto também, né, Marcelo? Poxa, como é que eu te oriento, como é que eu te ajudo a tomar as melhores decisões, né? Se eu não sei sobre o que eu estou falando, se eu não entendo, se eu não me aprofundo naquilo que eu vendo. Uma das coisas que me incomoda é quando eu chego em um estabelecimento, vou conversar com o cliente, falo, o que você me fala desse produto? Eu falo, está vendendo bem. É raso, é superficial, né? Olha, deixa eu te mostrar. Esse produto, nós temos ele com essa garantia, com essas características, esses benefícios. Então, esse envolvimento do cliente com a venda é fundamental. E um cliente do vendedor com a venda é fundamental. E um vendedor descomprometido, eu acho que é fatal. Vai ser muito grande a chance de você não complementar, não executar aquela venda, o Marcelo. Ô César, e um ponto forte aí para vender, você passar para a gente, com base no teu conhecimento, aquele ponto, vamos dizer assim, raiz mesmo, para sair essa venda, o que você traria? Primeiro, fazer um bom diagnóstico. Eu falo que na condição vendedor-cliente é mais ou menos a relação médico-paciente. Como é que um médico consegue entregar a melhor receita, o melhor tratamento para aquele paciente? Se ele fizer um diagnóstico, se ele entender qual é a dor do paciente. E a mesma coisa em vendas. É fundamental, antes de você expor o produto, de você falar sobre os benefícios que esse produto traz para o cliente, você entender qual o sonho, qual a necessidade, para que o cliente vai usar aquele produto. Em primeiro lugar, você fazer um bom diagnóstico. Quando você entende o que o cliente precisa e não quer adivinhar, você vai ser muito mais assertivo naquela oferta. Você vai entregar algo realmente que vai servir, que o cliente possa, além de comprar aquela vez com você, voltar a comprar e ainda indicar a outras pessoas. Então, esse diagnóstico, primeiro, né, para entender sobre o produto. E depois colocar energia no atendimento, colocar alegria, interessar-se verdadeiramente, genuinamente pelo cliente, tá? Sem ficar querendo lembrar muito o que você falou, mas eu realmente achei teu filho um cara muito agradável, quer dizer, então aquela conexão que a gente criou foi uma coisa tão natural que a venda, consequentemente, também foi natural, sabe, Marcelo? Ô César, ações e atitudes que um vendedor deve evitar. A gente, olhando assim, a olho nu, a gente muitas vezes não vê. Mas você, como especialista, quais seriam essas ações, essas atitudes que um vendedor deve evitar? Fala muito, porque vendas, acima de tudo, você precisa, como eu te falei, primeiro você precisa entender. E quando um vendedor fala demais, se precipita muitas vezes, ou se empolga demais, né? Quando ele não consegue controlar a sua ansiedade, ele entra também num processo de desvenda.
Você vai comprar algo, aquele vendedor que não deixa você falar, que só ele fala, ai, queridinho, ai, meu amigo, olha, deixa eu mostrar. Isso às vezes a gente vê até em vendedor de carro, pô, esse carro aqui é mosca branca, meu. Esse aqui você precisa levar. Então, o vendedor, quando fala muito, ele entra num processo ali de descrédito, né? É uma atitude ruim. Uma outra é querer impressionar o cliente ou sobrepor-se a ele. Né? É aquela, de novo, voltando à humildade. Não, quando a coisa que existe para o ser humano é ouvir, você está errado. Por exemplo, você vem aqui comprar uma cadeira comigo, fala, César, eu quero comprar essa cadeira. Eu falo, não, mas essa cadeira não vai te servir, não, rapaz, você está errado. Pô, essa cadeira aqui vai te dar dor nas costas, você tem que entender. Não, poxa, Marcelo, eu te entendo. Talvez no seu lugar eu também pensasse igual a você, porém, eu gostaria de te explicar, para isso que você me relatou, para essa sua necessidade, essas dores que você está sentindo nas costas, a cadeira ideal, tá? Talvez fosse essa, por isso, isso e isso. Então, muito cuidado em você não querer impressionar o cliente, em você querer sobrepor-se a ele, que ele vai se sentindo cada vez mais inferiorizado. Tá? E as pessoas gostam do espelhamento, de pessoas que estão falando no mesmo nível que elas. Então, muito cuidado para não achar-se a última bolachinha do pacote em uma negociação. Bom, dessa fala sua, eu poderia entender que o cliente, eu poderia entender não, né? O cliente é o ponto principal ali. Então, eu falaria a mesma coisa de outra forma. Então, a forma de falar conta muito aqui, né? E às vezes as pessoas hoje, o super sincero, né? O sincericídio pode quebrar uma venda. Exatamente. E tem pessoas que falam, não, porque eu sou sincero, eu falo mesmo o que vem na minha cabeça. Isso não é sinceridade, isso é falta de equilíbrio, isso é falta de controle. Né? Não precisa ser super sincero. Como você bem disse, poxa, vamos colocar o exemplo do gerente da empresa em que você deu um feedback não tão positivo. Não era hora dele falar, ô Marcelo, cara, muito obrigado pelo seu feedback. Foi muito importante para mim, quero você comigo. Porém, vem aqui, vamos tomar um café, deixa eu ver se eu consigo consertar isso. Seria a mesma coisa. Quer dizer, ele entrou numa rota de colisão com você, ele te fez não ser mais cliente dele, com uma reclamação. Então, muito cuidado. Você muito bem disse, a mesma coisa dita de forma diferente tem um efeito completamente diferente também. Aí já vê, gente, que o vendedor tem que estudar. Isso se chama inteligência emocional. O vendedor tem que ter a inteligência emocional. Tô certo, César? Exatamente, o controle emocional, não é? Quer dizer, você não misturar, Marçal, o produto com o lado pessoal. Produto é produto, você é você. Tem pessoas, muitas vezes, que estão não conseguindo, sabe, ter esse controle, essa inteligência emocional que você muito bem disse. Né? Quer dizer, aquilo é negócio, é produto. Tem pessoas que acabam misturando. Quantas vezes você vê uma pessoa falando, poxa, eu pensei que você fosse meu amigo, você não comprou comigo, eu fiz tudo por você. Poxa, não deu naquele negócio. Quando a pessoa rejeita um negócio, por exemplo, não está rejeitando a você, está rejeitando aquele negócio. Quando você deu aquele feedback para a empresa, você não estava falando sobre o gerente, você falou sobre um episódio isolado. E aquilo poderia ter sido contornado se esse profissional tivesse a inteligência emocional que você muito bem disse, Marcelo. E, ô César, a gente tem que lembrar de um outro ponto, né? A sociedade mudou muito. Hoje ela está carente. Às vezes a pessoa vai à loja querendo conversar. Ela pergunta de um determinado produto, ela nem está tão interessada, mas talvez, dependendo do jeito que você conduzir aquela conversa, sendo agradável, tendo inteligência emocional, você desperte nela o interesse pelo produto e ela acaba levando o produto. Isso deve ocorrer muito na sua loja, em outras lojas, né? Porque é a conexão, como você falou no início da nossa conversa, né?
Exatamente, Marcelo, porque por mais digital, por mais informatizado que esteja o mundo hoje em dia, ainda aquele que entender de pessoas, aquele que entender de gente, é que vai fazer a diferença. Então, é o que você falou, hoje é tudo tão automatizado que as pessoas estão carentes. Então, se você consegue dar esse tratamento para a pessoa, se você consegue colocar cordialidade, generosidade, não estou falando que você vai ficar lá um dia inteiro conversando com a pessoa que foi ali para usar a sua empresa como um divã, não é isso. Né? Ali não é um lugar de terapia. Poxa, mais uma atenção um pouco especial, concordar com a pessoa, falar de assuntos extra venda. Vamos imaginar que você não tenha feito a venda naquele momento, mas você ganhou um cliente. E nós não precisamos pensar apenas em vendas momentâneas. Nós precisamos, como eu disse, ampliar a nossa rede de relacionamentos. Essa pessoa pode voltar, comprar um outro dia, ela pode te indicar a várias pessoas. Né? Então, é muito importante nós sermos fonte de bênçãos para as pessoas. Nós temos que ter uma energia ao nosso entorno agradável, positiva, atrativa, atraente, porque você conquista pessoas, você conquista vendas, é consequência, Marcelo. É isso que você falou, é um ponto importante, né? Ela te indica, ela vai falar bem de você para muitas outras pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Se você for grosseiro, se você for fizer a desvenda, como você falou, né, César? Ela também vai falar de você para outras pessoas, mas não de uma forma positiva. Então tem que tomar muito Exatamente. cuidado com isso. Você falou aqui para mim de uma experiência não agradável que você teve, né? E com o atendimento por conta de um feedback, quer dizer, por conta de uma pessoa que não teve o equilíbrio emocional de entender, como você disse na fala lá atrás, a importância das críticas para você corrigir algumas coisas. Né? César, vamos para uma sessão aqui fazer um bate-bola. Eu tenho alguns pontos aqui que a gente gosta de ouvir quem participa aqui do Café com o Camaleão. Mas vamos ao primeiro aqui. Qual é uma frase para quebrar o gelo no início de uma venda? Me dá uma frase aí que quebra o gelo no início de uma venda. A frase que não quebra gelo seria um, pois não, estou vendo para o senhor, fala moço. Então, essas coisas. Então, bom dia, seja bem-vindo, esteja à vontade. O senhor aceita uma água, um café? Poxa, que bacana. É seu filho, menino bonito, qual é o seu nome? Que roupa bonita que você está hoje. Que bom gosto, né? Então, frases sempre agradáveis, porém de forma sutil, sabe, Marcelo? Um sonho, César, que você tem. Ajudar pessoas a melhorarem, a se desenvolverem e conseguirem resultados cada vez mais positivos. César, um canal no YouTube que você recomenda. Camaleão financeiro. César, você é mais amigo meu que eu imaginava, hein? Maravilha. Um filme favorito. Ah, putz, agora você me pegou, Marcelo. Um filme favorito? Meu, são tantos, Marcelo. Dá para pular essa? Pulamos, é. Um lugar que você gosta. A minha casa. Um livro que te marcou. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ó, livrão, hein? Uma pessoa que te inspira. Meu pai, que perdi há 4 anos, mas até hoje é a maior fonte de inspiração. Eu peço para minha esposa sempre perdão, mas eu falo que ele foi o amor da minha vida. Como aqui a gente fala de investimento, queria saber um investimento favorito para a tua aposentadoria. Isso é pessoal, né? Eu sou um pouco mais conservador. Eu gosto muito da previdência privada também. Lógico, imóveis, alguns outros investimentos, mas eu acho que um dinheirinho na mão a gente se sente muito mais seguro. Um investimento para a sua reserva de emergência. Um CDB. Um fundo imobiliário.
para investimento? Marcelo, essa eu transmitiria para você. Eu nunca investi em fundos imobiliários, né? Você é um super especialista. Eu diria, consulte o Marçal, leva ele para fazer uma consultoria com você. César, estou vendo que você é meu amigo mesmo, hein? Olha Mas que não maravilha. é. A verdade tem que ser dita, né, Marcelo? César, nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo e que conselhos você daria para as pessoas, para elas gerenciar as atividades, para elas relacionadas à venda, claro, para elas melhorarem a conexão com as pessoas? Tudo que nós discutimos aqui, né, passa um pouco por isso, mas numa forma de dar conselho. Que conselho Empatia. que você daria? O primeiro é empatia, Marcelo. Empatia é colocar-se no lugar do outro, né? E quando existe uma frase que para mim até tem um certo equívoco nela, diz: faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Não, faça para os outros aquilo que eles querem que você faça por eles. Que cada pessoa tem sua particularidade, peculiaridade. De repente, se eu falo, poxa, a coisa que eu mais gosto é quando eu chego em um lugar, a pessoa me oferece café. Só que seu cliente, de repente, prefere chá, né? Então, a empatia é o seguinte: entender a outra pessoa, colocar-se no lugar dela e aí servi-la. Isso é a melhor maneira de você construir relacionamentos. Então, chegamos aqui ao fim do Café com Camaleão. Tivemos uma super aula aqui com o César Galindo. Ele, como eu falei, é autor de livros. Depois vocês procurem aí os livros do César. E lembre-se, gente, todo mundo é vendedor. Se não é, passe a ser. Hoje é importante entender de relacionamento, entender de pessoas, e todo mundo sempre estará vendendo alguma coisa, seja o profissional liberal, seja até mesmo o servidor público. Então, leve a sério essa questão das vendas e dos relacionamentos. César, agora dê sua mensagem final aí e agradecemos muito de coração a sua participação aqui no Camaleão Financeiro e espero que quem estiver assistindo e que assistiu, né, claro, o vídeo aqui, absorva, beba dessa fonte, entenda, gente, que vender é um verbo fundamental. Vamos lá, César. Bom, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, cordialidade, pelo seu voto de confiança, né? Agradeço muito a todos que estão nos ouvindo, né? Posso replicar também esse bate-papo de hoje, se você entende que tem amigos, pessoas que precisem de absorver esse conteúdo, eu acredito que de uma forma ou outra vai ajudar bastante. Então, repliquem bastante, repliquem ao máximo o canal do Camaleão, que eu tenho certeza, pelo que eu venho visto, o Marçal é produzido, foi criado com muito amor, com muito carinho, com muito boas intenções de ajudar o próximo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E como mensagem final, eu costumo falar muito sobre a infalível lei do retorno. Eu aprendi que a vida é um grande espelho. Quanto mais nós amamos, mais somos amados. Quanto mais respeitamos, mais somos respeitados. Quanto mais nós aproveitarmos momentos iguais a esse que você proporciona, maiores serão as chances, né, de nos darmos bem na vida. E nesse grande espelho chamado vida, que reflete o que nós fazemos, acima de tudo, quanto mais sucesso nós desejarmos uns aos outros, muito mais sucesso ainda nós teremos. E é isso que eu desejo a você, Marçal, e a todos que nos ouviram e estão nos ouvindo e nos vendo hoje. Muito, muito sucesso. Então, encerramos mais um episódio aqui do Café com Camaleão, agradecendo o César Galindo mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço, obrigado.